Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para um estudo especial sobre a Páscoa. Como celebrar a Páscoa? Como será que o Senhor Jesus celebrou a Páscoa? Como Jesus celebrava a Páscoa com os seus discípulos? Essa é a pergunta que muitos fizeram e estaremos vendo esses detalhes. Inclusive, estarei fornecendo aos irmãos manual de como celebrar a Páscoa bíblica. Nesse manual, eu iria apontar o máximo parecido com a mesma Páscoa que Jesus celebrou naquele tempo. Então, aqui eu peguei apenas os elementos que eram usados tradicionalmente naqueles dias. Então, certamente, Jesus fez algo bem parecido com o que está no manual que eu passaria a vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, é importante que você saiba que a Páscoa, nesse ano de 2021, ela será entre os dias 27 e 3 de abril. Se você não assistiu o nosso estudo sobre a Páscoa bíblica, eu peço que depois você assista. Eu estarei colocando aqui na descrição esse estudo. É importante que você primeiro assista esse estudo e depois retorne para este vídeo, pois sobre a Páscoa bíblica, você verá que é bem diferente da qual alguns pensam. Infelizmente, muitos cristãos hoje têm a Páscoa na base da troca de chocolates. A Páscoa bíblica é muito mais que isso. Na verdade, não tem nada a ver com chocolate. Ok? Então, já estudamos sobre esses slides que estão passando, sobre o que é a Páscoa, em qual dia será celebrado. Lembrando que o próprio Deus instituiu um dia, ele deu um dia fixo para ela ser celebrada todos os anos. Então você vê, né, esse estudo que está passando aí, ele já foi feito. Os cristãos, desde o tempo de Jesus, eles sempre celebraram na mesma data instituída por Deus. Infelizmente, a coisa acabou, né, pegando outro rumo e Roma, acabou mudando, né, o imperador romano. Então, infelizmente, hoje a gente vê muitas pessoas celebrando a Páscoa na data errada e de forma errada. Então, esse estudo de hoje é apenas para sabermos como celebrar a Páscoa bíblica na data correta, da forma certa, da forma que o próprio Senhor Jesus celebrou com os seus discípulos. Então, esse slide que você está vendo na tela, já vimos ele em outro estudo, ok? Então, não iremos ver isso agora. Veja o link na descrição, tá bom, irmãos? Então, conforme prometido, eu preparei aqui dois tipos de manual de celebração da Páscoa. Um é um pouco mais completo, mostrando aqui vários itens que você precisará, Bíblia, fazer um jantar. Daqui a pouco eu explico melhor sobre esses itens, tá ok? Primeiro eu vou mostrar aqui o que nós temos para hoje. Tem esse outro manual aqui básico, certo? Um pouco mais simples, mais fácil de você preparar. E aqui uma lista de alimentos proibidos e permitidos para a Páscoa. Como assim alimentos proibidos e alimentos permitidos? Vamos ver isso na própria Bíblia. Lá em Êxodo, no capítulo 13, verso 7, está escrito assim: Durante 7 dias se comerão pães sem fermento, e não deverá haver pão fermentado, nem fermento em todo o teu território. Certo? Aqui em hebraico, tem uma palavra aqui, hametz. Essa palavrinha aqui, ó. Hametz. É justamente esse pão levedado. Mas é importante que você saiba que esse hametz, eles são alimentos que contêm 5 grãos, né? Qualquer um desses 5 grãos, né? Eu vou explicar a vocês melhor. E 5 grãos, cinco tipos de grãos, quando entram em contato com a água por um período maior de 18 minutos, eles entram em processo de fermentação natural. Então aqui, vamos ver na Bíblia que não devemos, durante 7 dias, comer pão
com fermento, certo? Então, durante 7 dias, apenas pães sem fermento, ok? Só pães sem fermento. Não deverá haver em nosso meio pão fermentado nem fermento. E aqui lembrando que fermentado é hametz, a fermentação natural de se dar através de 5 grãos, quando entra em contato com a água. Eu vou disponibilizar na descrição do vídeo para download essa lista de alimentos proibidos e permitidos e também os outros manuais, ok? Então, eu peço que você depois revise com antecedência essa tabela, não deixe para cima da hora, porque você vai fazer a compra do mês, aí você tem que ter cuidado para não comprar biscoito, bolo que não pode. Então, evite deixar para cima da hora, tá ok, irmãos? Porque você vai ver que pela Bíblia, para celebrar a Páscoa, não pode ter fermento em nossas casas. Devemos nos abster totalmente, ok? Alguns falam, eu vou deixar o fermento no meu armário, mas não vou comer. Olha, eu até te entendo. Agora, pela Bíblia, é dito que não deve haver fermento em nossas casas, em nosso território, não deve haver fermento. Então, é uma prática da festa e o Deus instituiu assim, tá ok? Agora, realmente, alguns falam, Deus instituiu assim porque não queria que ninguém comesse. Vou deixar trancado no armário. Até te entendo. Mas repetindo, pela Bíblia, devemos realmente retirar das nossas casas. O que eu costumo fazer é doar para uma pessoa carente, morador de rua, mas aí você vê ao certo como você vai fazer. É lógico que eu faço, né, o que restar. Eu vou consumindo, consumindo, chegou o dia da festa. Tem fermento ainda? Eu pego os biscoitos, bolo, macarrão, pego tudo que tiver e dou. Ok? Então, apenas uma dica. Esse ano a Páscoa será do dia 27 de março até o dia 3 de abril. 27 de março e 3 de abril. Ok? Será sábado à noite, dia 27 de março. 3 de abril, ao anoitecer, encerra a festa. Ou seja, você só poderá comer fermento no dia 4 de abril. Então, acordou dia 4 de abril, você pode voltar a consumir alimentos que contenham hametz, esse fermento. Então, eu coloquei aqui que hametz são alimentos contendo esses 5 grãos, que são trigo, centeio, cevada, aveia e espelta. Qualquer um desses elementos aqui, em contato com a água, eles entram em fermentação natural após 18 minutos. Então, você pegou a embalagem de algum alimento, pegou lá um biscoito, contém trigo? Não pode. Contém aveia? Não pode. Pegou um achocolatado, está escrito nele. Pode conter trigo, centeio, cevada? Não pode. Todo alimento que você tiver em casa e você vê que está escrito pode conter algum desses 5 tipos de alimento, não pode, é proibido. Então aqui uma lista de tipos de alimento que encontramos esse fermento. Em nosso dia a dia encontramos onde? Bolos, biscoitos, pães, massas, macarrão, esfirra, panqueca, pizza, lasanha, nhoque, escondidinho, então, enfim, esses diversos tipos de massas, barras de cereais, principalmente as que contêm aveia, centeio e trigo, achocolatados, Toddy, todinho ou maltine, que contém extrato de malte, e extrato de malte é justamente a cevada fermentada. Nesquik, que tem farinha de trigo e cevada. Alpino, na embalagem está escrito que pode conter trigo, aveia e cevada. E qualquer alimento que apareça que tenha fermento biológico ou químico. Uma observação. No Nescau 2.0, é bom que você pegue a embalagem e leia, porque em alguns casos não contém, ok? Mas em outros, depende muito da versão que saiu. Se você pegou a embalagem e está escrito pode conter trigo, aveia e cevada, não pode consumir. No Nescau versão 3.0, não tem como, porque todas elas possuem esses ingredientes, ok? Às vezes você pode encontrar algum achocolatado que você pode. Eu já encontrei, por exemplo, esse mês eu comprei um tal de Apt Power.
esse Apt Power não contém. Para minha filha, em anos anteriores, eu comprei Sustagem Kids e realmente não continha. Então, há sim a possibilidade de você encontrar chocolatados que não contenham nenhum desses cinco. Permitido. Você vê aqui todas as verduras, frutas. Então, frutas e verduras, legumes, tudo é permitido. Derivados de milho, amido de milho, você pode, ok? Todo alimento que não tiver entre seus ingredientes um dos 5 grãos, trigo, centeio, cevada, aveia espelta ou o próprio fermento, é lícito para consumo durante esse período da Páscoa. Agora vamos ao que interessa: o manual de celebração da Páscoa. Vou mostrar primeiramente a vocês o manual básico, o mais simples, ok? Em ambos os manuais, é interessante que você use também da sua você ser espontâneo, certo? Você não ficar muito preso ao manual. Até recomendo que você leia antes, para que você saiba o que vai vir à frente. Assim você evita esquecer algo importante, você já prepara a sua mesa, deixa ela arrumada para a celebração, porque se deixar para cima da hora, você pode esquecer de algo muito importante, certo? Então, aqui no manual básico, é dito para você iniciar com uma oração, contar sobre a história da libertação dos filhos de Israel, recordar sobre a última Páscoa de Jesus, quando ele aproveitou essa festa para explicar que o pão sem fermento, em hebraico, o pão sem fermento é matzah. E matzah, em hebraico, é traduzido em muitas versões para a língua portuguesa como pão ázimo ou como pão asmo. Então, pão asmo, pão ázimo ou pão sem fermento, tudo é a mesma coisa. Em hebraico é matzah. Em alguns momentos eu vou escrever matzah, em outros pão sem fermento, para que você acostume e assimile a palavra. E a matzah representa o corpo de Cristo e o vinho, né, ou o suco de uva, representa o sangue, anunciando a sua morte expiatória e a confirmação da nova aliança. Eu coloquei aqui alguns textos bíblicos e você pode celebrar a Páscoa com a sua Bíblia ao lado, abrir nesses textos bíblicos e ir lendo. Aqui a matzah, esse pedaço de pão, certo? Aqui, né, fala um pouco sobre o simbolismo da matzah, fala que o fermento é símbolo do mal. Veja, tem coisas que estão aqui no básico que não estão no completo e vice-versa. Aqui eu fiz um manual bem básico e o outro completo, mas se você quiser, você pode ler os dois, pegar as partes que você mais gostar e fazer um outro também. Isso nada te impede de fazer isso. Agora é importante que você tenha as coisas básicas. As coisas básicas são escritas aqui, que são você recordar da história da libertação de Israel no Egito, recordar do sacrifício de Jesus, ter o pão sem fermento, também não pode faltar, ter ervas amargas, ter o vinho ou suco de uva, certo? E louvar ao Senhor. Esse aqui é bem básico. Lembre-se que na Bíblia está escrito que para você celebrar com pão ázimo, certo? Pão sem fermento e com ervas amargas. E Jesus, quando ele veio e revelou da Páscoa alguns alimentos que estavam ali, como sendo o seu corpo e o seu sangue, mostrando que apontava para a redenção que ele traria através do seu sacrifício. Com essa revelação, nós não podemos deixar de ter ali também esse pão que representa o seu corpo e o vinho ou suco de uva que representa o seu sangue. Então, é fundamental também ter. Ok, meus irmãos? Então, você vê aqui a matzah, você vê as ervas amargas, que precisam também ter. Ah, o que poderia ser a erva amarga? Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá, irmãos? Ó, chicória, almeirão, alface romana, raiz forte cortada, salsinha. Então, tem alguns exemplos aqui. O vinho ou suco de uva, você pode consumir o vinho ou suco de uva durante a refeição da Páscoa, mas deve lembrar de depois também fazer um cerimonial em memória de Cristo. Lembra que Jesus falou?
fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então é essencial que, ainda que você consuma durante a refeição da Páscoa, eu digo a refeição da Páscoa porque a Páscoa é um jantar, então após o jantar, você vai comer o pão, fazendo em memória do corpo de Cristo, e depois bebendo o vinho, em memória ao sangue de Cristo, fazendo em memória de Cristo. Amém? Então, o vinho ou suco de uva, e depois terminando com cânticos. É interessante que a Bíblia, né, está escrito que Jesus e seus discípulos cantaram hinos. Esses hinos seriam o Hallel, que é uma tradição que eles cantavam após a Páscoa, os salmos, né? Entre 113 a 118. Não dá para saber ao certo se Jesus cantou todos os salmos, se cantou algum salmo específico, mas para fazermos algo bem parecido com o que Jesus fez naquele tempo, assim eu selecionei. Você pode escolher outros louvores, acrescentar outros louvores, fique à vontade, mas se possível, cante algum salmo. Eu coloquei aqui o link, né, de um salmo, Salmo 113, e você pode, né, estar ouvindo. Louvor bem lindo que eu coloquei aqui. Depois você fica à vontade, tá bom, meu irmão? Só não deixe para escolher um hino em cima da hora. De repente você encontra um hino, né, de uma outra religião, de repente fica um pouco estranho. Então selecione antes. Amém? Agora vamos ao manual de celebração da Páscoa completo. Bem, para celebrar o manual aqui de forma completa, você vai precisar da sua Bíblia e um jantar. Que jantar seria esse? Um jantar conforme você janta mesmo. Agora é importante que você evite exageros, porque além de você jantar, você vai ter que comer outras coisas e vai ter que beber também. Então, para você não ficar cheio e não conseguir se alimentar de outros, evite, né, extrapolar durante o jantar. Amém? Então vai precisar da Bíblia, jantar. Você vai precisar de pão sem fermento. E caramba, como é que eu consigo pão sem fermento? Meus irmãos, na Casa de Pedro, pão sem. Deixa eu colocar aqui mais, isso aqui é melhor. Bem, então é necessário você ter, durante a celebração da Páscoa, o pão sem fermento que não pode faltar. Como você consegue esse pão sem fermento? Eu recomendo a você, certo? Comprar na Casa de Pedro. Geralmente custa barato, certo? Você vai conseguir comprar no máximo por R$ 30. E essa caixinha dura aí para você por pelo menos mais uma Páscoa. Então, geralmente, uma caixa dessa eu celebro a Páscoa 2 anos aqui em casa. E olha que dura bastante, porque a minha filha gosta e ela come esse pão sem fermento até mesmo fora da Páscoa. Mês passado, esse mês agora ela já comeu, mês passado ela comeu, então dura bastante. Inclusive, essa aqui é a caixa de 1 quilo, que eu compro esse preço de R$ 30 no máximo. E é possível comprar também de meio quilo, metade dela. Agora você comprando 1 quilo, né, você celebra por 2 anos e aí fica sem problema. E durante a semana, já que você tem que comer pão sem fermento todo dia, então ainda que você compre o pão, não gostei muito do sabor não. Ainda assim, celebre pelo menos um pedaço bem pequeno para você comer todos os dias. Porque é mandamento que durante 7 dias você deve comer o pão sem fermento. Então, nem que seja uma mordida, mas você deve comer. Agora, você pode ser criativo. Eu uso esse pão para fazer pizza. Eu coloco queijo em cima, coloco orégano, coloco azeite. Você pode pensar um pouco e fazer algo bem legal. Eu já fiz pizza de chocolate, peguei Nutella e coloquei em cima. Você pode usar da sua criatividade, ok? Então na Casas Pedro você encontra esse pacote, ok? Geralmente em torno de R$ 30. Então vamos lá. No mínimo 3 porções de pão sem fermento inteiros. Por que aqui eu coloquei inteiros? Para que você não parta os pedaços, porque eles serão partidos depois. Então veja, você pode ter vários pães sem fermento, mas
em cima da mesa tem que ter no mínimo 3, porque 3 deles serão usados cerimonialmente. Você terá que empilhar 3 porções de pão em cima da mesa, ok? Você pode até deixar outros à parte, mas 3 precisam ficar empilhados. Você já vai entender o porquê. Vinho ou suco de uva integral. Por que eu coloquei aqui suco de uva integral? Porque tem suco de uva que tem mistura. Às vezes vem misturado com maçã. Então, integral é 100% suco de uva, ok? Erva amarga, certo? Ervas amargas. Pode ser salsinha, chicória, almeirão, né? A cebola, você já vai entender por que a cebola. Copo de água com sal, você já vai entender também. Uma pasta doce. Você pode usar qualquer tipo de pasta doce, uma vez que isso aqui é algo bem simbólico. E não é mandamento você usar essa pasta doce. Por isso que no manual mais simples, você não vai ver nem a cebola, nem esse copo de água com sal e nem essa pasta doce. Isso aqui é algo a mais, tá ok? Tudo indica que Jesus celebrou com essa pasta doce. Depois vou mostrar a você no manual essa referência. Essa pasta doce eu já fiz com maçã, já coloquei tâmaras, nozes, amêndoas. Você pode colocar qualquer outro sabor, mas precisa ser doce e é lógico que não pode ter fermento. Meus irmãos, um tecido branco limpo. Eu coloquei aqui tecido, não usei o termo pano, para você não pegar um pano sujo achando que vai precisar para alguma coisa. Não, precisa ser limpo. De preferência branco. Daqui a pouco você vai entender o porquê. E 10, um presente, caso você tenha crianças na sua casa. Na cerimônia da Páscoa, não é obrigatório fazer isso, mas fica mais com uma interação melhor quando tem uma criança e você presenteia com um presente. Eu vou mostrar a você o simbolismo disso daqui a pouco. Bem, então estamos vendo o manual completo. Aqui coloquei um dicionário só para que você entenda que matzah é o pão sem fermento. Então, já falei sobre isso. Iniciar com oração, fazer uma leitura sobre a remoção do fermento. Então, isso aqui, todos estão sentados à mesa e você vai ler isso aqui. No primeiro dia da festa da Páscoa, todo o fermento deve ser removido de nossas casas. Isso inclui todo tipo de pão ou alimento que contenha fermento. A preparação começa com uma meticulosa limpeza geral, principalmente na cozinha, para que ao iniciar a Páscoa não tenhamos nenhum vestígio de fermento em nossos lares. Também o nosso coração deve estar preparado para este momento, pois isso é importante que também nos limpemos de todo o fermento interior, sendo uma nova massa em Cristo. O verdadeiro sentido da eliminação do fermento nas vésperas da Páscoa é uma purificação espiritual do coração e da alma. E aqui uma referência, uma carta de Paulo, 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento. Aqui ele se refere à festa da Páscoa, meus irmãos. Assim como certamente sois o quê? Uma massa nova sem fermento. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa. Que festa é essa? A festa da Páscoa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia ou da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, Paulo aqui ele fala sobre a Páscoa e fala sobre o simbolismo espiritual que está por detrás dos pães sem fermento. E devemos levar isso para o nosso coração. Nosso coração precisa estar limpo, purificado para a celebração da Páscoa. A apresentação da mesa, aqui é apenas uma leitura também, para que você mostre à sua família ou aos seus convidados cada alimento que contém a mesa, né, o prato com os 3 pães empilhados, ervas amargas, o molho doce, a cebola, né? E não se preocupe, de início você vai apenas apresentar a mesa e depois você vai explicar os sentidos de cada detalhe. Depois você vai louvar, vai cantar alguns hinos. Você seleciona esses louvores com antecedência e aí durante, né,
esse jantar cerimonial vocês vão louvar. Aqui eu não coloquei uma quantidade, você vai determinar se vai ser um louvor, se vai ser dois, três ou mais. Você vai determinar isso. Ok, meus irmãos? Cálice da santificação. No estudo anterior sobre a Páscoa, eu falei que durante a Páscoa é celebrado com vários cálices, não é apenas um cálice. Inclusive, eu mostrei a vocês que o próprio Jesus celebrou com mais de um cálice. Isso está na Bíblia, só que muitos não percebem. Se você não assistiu o estudo, você volta nele e assista, ok? Então vamos lá, o cálice da santificação, que é o primeiro cálice. Aqui tem um verso aqui para a leitura e depois uma bênção. Essa bênção aqui é lida depois de cada alimento ao você consumir. Então, antes de você consumir o alimento, você vai abençoar, você vai dar graças. Inclusive, esse é um costume muito antigo. Se você reparar, Jesus aplicou esse costume. Olha, Jesus partiu, deu graças, né, e disse, dando graças, partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Né? E aí ele pegou o cálice e dando graças, disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, esse dar graças é justamente essa bênção, abençoar o alimento. Então, Jesus ele abençoou o alimento. Eu coloquei aqui entre aspas o que é uma bênção padrão hoje dos judeus, e certamente essa bênção que é muito antiga, e certamente o próprio Jesus deve ter dito isso. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo que cria o fruto da vide. Porque essa aqui é uma bênção padrão e muito antiga. Muito antiga. Certamente ele pode ter falado isso, né, com todas essas palavras idênticas, mas em hebraico, né, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Provavelmente ele teria dito, né, isso em hebraico. Pode ter até sido em aramaico, mas geralmente para questões religiosas ou orações era costume de se fazer em hebraico. E aqui eu acrescentei, né, em nome de Jesus o Messias, amém. Porque nós fazemos hoje tudo em nome dele. Amém? Agora, entre aspas, eu coloquei, né, o que provavelmente Jesus disse naquele tempo. Então você vê o cálice da santificação, a cebola. Aqui você vai entender que vai lembrar da dor, do sofrimento, do medo, as lágrimas derramadas pelos israelitas. A cebola, você não vai comer uma cebola inteira, mas você vai cortar em vários pedacinhos pequenos. Você vai pegar um pedaço pequeno, mergulhar na água salgada, né? Então você vai botar uma água, um copo de água com sal, vai molhar a cebola e você vai comer essa cebola, né, na água salgada. Isso aqui não é obrigatório, tá ok? Se você não conseguir uma cebola, você pode deixar quieto, mas, né, eu coloquei aí porque é uma coisa boa, é uma coisa interessante. Mas não está na Bíblia essa tradição da cebola, ok? Por mais que se faça isso há muito tempo e possivelmente Jesus possa ter feito assim, ok? Isso não está. Sobre o pão sem fermento, né? Aqui é interessante que você vai verificar no manual que há, digamos assim, um passo a passo, né? Há um rito diferente. Você vai ver que vai ter três pães sem fermento, você vai fazer uma pilha, colocar um sobre outro. Três, né, tendo dois na ponta e um no meio, empilhados sobre a mesa. Você vai puxar o do meio. O pão do meio você vai tirar ele de dentre essa pilha. Então tem três, você vai puxar o pão do meio. Esse pão do meio você vai partir em dois pedaços. Vai partir no meio. Certamente, ainda que você queira partir por igual, um pedaço vai ficar um pouco maior do que o outro. Essa parte maior, você vai guardar ela. Em hebraico, essa parte maior, né, em hebraico não, em grego, ela chama de afikoman, que significa o que há de vir. Né? Então a gente vai deixar depois para o final, né, como se fosse uma sobremesa, digamos assim, que é o sentido dessa palavra afikoman. Mas essa matzah, esse pedaço de pão que ele é partido, é o corpo de Cristo que é partido por vós. Ok? E o que vai acontecer?
você deve pegar essa metade e esconder em algum lugar no recinto. Mas como? Você vai pegar, vai envolver em um pano branco, aquele que foi falado lá acima. Então, esse lenço branco, esse tecido branco que você pegou, você vai colocar a matza dentro, certo? E vai esconder em algum lugar. E vai deixar escondido. Caso você tenha crianças em casa, você não pode deixá-las ver onde a matza está sendo escondida, porque depois as crianças terão que procurá-la. Então não podem ver. Caso tenha crianças, não se preocupe, você pode esconder e depois pegar naturalmente. Você vai ver que o simbolismo dessa matzah, que representa o corpo de Jesus, que foi executado e envolvido em um linho branco e permaneceu oculto até a ressurreição. E aqui é a história da Páscoa, né? Aqui tem uma brincadeira, né, que é feito com as crianças. Quando os vossos filhos perguntarem que rito é esse, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Está lá em Êxodo. E aí o que é feito? Caso tenha uma criança em casa, ela vai se levantar e vai fazer 4 perguntas. E a criança vai poder ler no papel. E caso a criança não tenha idade para ler, você vai ler e a criança vai repetir. Por que essa noite é diferente de todas as noites? Por que essa noite só comemos matzah? Por que esta noite comemos ervas amargas? Por que esta noite passamos o pão no molho? Então, primeiro a criança faz as 4 perguntas e depois você vai responder as 4 perguntas. Caso você queira, né, caso esteja muitas pessoas participando, você pode pedir para os pais da criança, se você não for o pai, de ler as respostas, enfim. Você pode, né, fazer uma interação. E a resposta: sempre comemos o pão com fermento, mas na Páscoa comemos só matzah, o pão sem fermento. Porque quando os filhos de Israel fugiram do Egito, não tiveram tempo para fermentarem suas massas. Além disso, as escrituras nos ensinam que o fermento simboliza o pecado. Certo? Então aqui tem esse simbolismo. O cálice do livramento, que é o segundo cálice, você lê esse texto, né? Onde eu coloquei os textos bíblicos, você vai fazer a leitura. Aonde eu coloquei escrito, né, nessa corzinha de vermelho um pouco mais clara, é um comentário para que você leia e entenda o que fazer. Você não precisa ler o que está em vermelho. Então, desde o início, tudo que eu coloquei em vermelho, é tudo isso, você não precisa ler. É apenas para que você entenda, né, são algumas observações para que você não se perca. Ok? Aqui a bênção da Matzah, certo? Lembrando que foi partida do meio. Eu nem falei aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Ó, essa matriz aqui, ela foi escondida, certo? Ela foi escondida. Porém, a outra metade da matzah, ela será devolvida junto às outras duas. Vão ficar 3 de novo. As 2 maiores e uma pela metade. Ok? Aqui na bênção da matzah, você vai segurar as 3 matzot, né, que é plural de matzah. As 3, que são 2 inteiras, que não foram partidas, e uma na metade, a que está na metade, partida. E aí você vai recitar essa bênção e poderá comer da matzah. Ainda não é a matzah, é feita em memória de Cristo, ok? Próximo, ervas amargas. Aqui explica o que fazer. 12. Sanduíche de matzah. Aqui eu coloquei uma curiosidade que mostra um texto bíblico e quando Jesus quis apontar quem iria o trair, ele disse: é aquele que eu der o pão que vou passar no molho. Então, esse ato de passar o pão no molho é justamente, né, esse sanduíche, né, onde pegava o pão, né, e molhava e umedecia numa pasta doce. Né? Então, é esse ato aqui. Jantar da Páscoa. Isso aqui é o jantar que você vai fazer, ok?
Lembrando que durante o jantar você não pode usar nada que contenha fermento. Então, lasanha nem pensar. Oração espontânea pelo jantar. O que eu coloquei, você fica à vontade. Lembrando que você pode ser bastante espontâneo, por mais que você use esse manual, você pode interagir, falar, opinar, fazer comentários, você fique à vontade. Por isso que é importante que você leia esse manual antes, ok? Aqui eu coloquei uma observação que você pode comer o jantar e beber o vinho ou o suco de uva durante o jantar. Porém, você tem que evitar que acabe o vinho ou o suco de uva, porque tem que reservar para o final, uma vez que depois iremos beber em memória de Cristo, ok? Então, se você quiser beber antes, beba, mas não deixe terminar, porque o melhor vem depois. Então vem o pão da aflição, que é aquele pão que foi escondido. Caso não tenha crianças, você deve pegar o pedaço que estava escondido durante esse período. Caso tenha crianças, então aqui ou é um, ou você faz isso aqui, ou você faz isso aqui. Se tiver criança, é isso aqui. Se não tiver, o de cima, ok? Caso tenha crianças, você deve pedir para que as crianças procurem um pedaço de pão que foi escondido, envolto pelo pano branco. Você pode até, né, antes de esconder, mostrar para elas: olha, é isso aqui que eu vou esconder. Mas aí você esconde sem que elas vejam, ok? E você peça para que eles tenham cuidado. Ó, pegue com cuidado, tá bom? E quando a criança entregar o pão, você deve pedir para que ela repita: Jesus ressuscitou. Então, a criança achou o pão, você deve falar: olha, repita comigo: Jesus ressuscitou. E ela deve repetir. E aí você deve falar: parabéns, você ganhou um presente. Assim também, cada um de nós, quando nos encontramos com Jesus, recebemos o presente da vida eterna. Amém? Então é importante que você compre esse presente antes da data, ok? Já deixa já o presente lá guardado para você entregar a essa criança. Agora uma observação. De repente você vai fazer um jantar em família. Digamos que você tenha dois filhos. Se acontecer de repente de um filho encontrar, o outro de repente pode ficar triste. Então, de repente, se você puder, compre dois presentes, ok? E aí, um encontrando, por mais que você fale isso, você dá um outro presente para outro se alegrar também, né? Parabéns, você também tem Jesus, então você ganha um presente também. Amém? Então, continua e aí você pega esse pão que foi partido e que foi encontrado, né, pelas crianças, esse pão que estava envolto do tecido branco, você vai tirar do tecido branco e você vai continuar essa leitura. Lembrando que esse é o pão que simboliza o corpo de Cristo, ok? Depois você faz a oração espontânea e podem comer o pão que simboliza o corpo de Cristo. Depois vem o cálice da redenção, que é o cálice da nova aliança no sangue de Cristo. E igualmente faz uma oração espontânea, todos bebem. Ok? Aqui esse texto bíblico, você pode fazer leitura, ok? Pode acrescentar palavras, você pode comentar, fique bem à vontade. Se quiser, pode deixar com que outros também comentem. É claro, se eles tiverem discernimento da palavra. E aqui, por último, temos o cálice do louvor. Você lê esse texto e encerra. Eu já falei sobre o Halel, né, que é entre o Salmo 113 a 118. Você pode ler um salmo, caso você queira. Você abre sua Bíblia, vou ler aqui o Salmo 113. Você faz a leitura do Salmo 113. Ok, meus irmãos? Eu coloquei esse link aqui para o YouTube, esse vídeo aqui que eu selecionei. No meu jantar da Páscoa eu vou colocar esse vídeo. Aí você fique à vontade, se vai querer botar vídeo, se vai querer tocar sua música, fique à vontade. E no final você peça para que todos repitam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, amados? Então, encerrando aqui
esse vídeo do Manual da Páscoa. Deus abençoe vocês e um ótimo jantar da Páscoa para vocês.